A paz do Senhor para você e sua querida família. Cheguemos em mais um momento onde juntos vamos estar meditando na palavra de Deus. Vamos então à leitura da palavra. Êxodo capítulo 3, versículos 4 a 6. E vendo o Senhor que se virara para lá a ver, bradou Deus a ele no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Não te chegues para cá, tira os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. E disse mais: Eu sou o Senhor teu Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu seu rosto porque temeu olhar para Deus. Queridos, mais uma vez a nossa gratidão a todos os senhores, a todas as senhoras, a todos vocês que diariamente estão conosco meditando na palavra do Senhor. No dia de ontem, nós estivemos falando ainda neste capítulo, dos versículos 1 ao versículo de número 3. No anterior ao de ontem, a gente falou dos versículos 23 e 25 do capítulo 2 deste mesmo livro. Eu disse ontem que a gente seguiria falando ainda nesta oportunidade dentro desse texto. Eu quero agradecer mais uma vez a todos vocês que têm se inscrito, compartilhado, se inscrito no canal e comentado também. Você que é novo por aqui, faça isso também. Assim, você vai estar ajudando a gente a levar esta palavra a muitas outras pessoas depois de nós. O que é que acontece? Quando nós fazemos tudo isso, a plataforma entende de que o conteúdo é importante, notifica você todas as vezes que tiver um conteúdo novo e também envia para outras pessoas. Então nos ajudem a levar esta palavra a muitas outras pessoas. Eu tenho recebido e analisado muitas mensagens de pessoas que têm sido abençoadas por essa mensagem que temos trazido aqui diariamente, de vários lugares do nosso Brasil. Daqui um pouco mais, logo breve, a gente vai estar anunciando pessoas de vários estados do nosso país que têm acompanhado a gente de coração. Outra vez eu digo obrigado. Meus queridos, no dia de ontem, nós comentamos convosco, meditamos convosco até o versículo de número 3, onde terminamos com Moisés indo olhar a sarça que queimava, mas não se consumia. E eu disse naquele momento que essa foi a forma de Deus atrair Moisés para si. Deus queria falar a Moisés, revelar a Moisés algo que Moisés nunca havia sabido e nem imaginava que poderia ser assim. E eu disse que assim como um pai, uma mãe, tem sua forma de atrair a atenção do filho, ainda que o filho esteja desatento ou desinteressado, mas os pais são inteligentes a criar situação para atrair a atenção do filho e trazê-lo a si. Deus também trabalha assim. Moisés, como eu disse, ele estava pastoreando as ovelhas do sogro no campo e Deus queria tratar com Moisés. E o que é que Deus fez? Deus faz com que um fogo apareça na sarça e a sarça não se consumia. No versículo de número 3, a Bíblia diz que Moisés foi então olhar o que estava ocorrendo. No versículo 4, onde a gente começou a leitura agora ou hoje, diz assim: E vendo o Senhor que se virara para lá, a ver, bradou Deus a ele no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: Eis-me aqui. Observe uma coisa: para Moisés,
aquele fogo na sarça era uma coisa, não era uma coisa natural, porque o natural era a sarça se consumir. Então, não consumindo a sarça, então Moisés entendeu não ser uma coisa normal. Por isso ele quis ir confirmar isso de perto. Mas o que Moisés não sabia é que ali não era só uma coisa anormal, mas sim algo sobrenatural. E Moisés não tinha vivido isso em nenhum momento antes desse período aqui. Era uma coisa normal? Não. Mas Moisés também não conhecia que isso era algo sobrenatural. Quando Moisés ele chega para olhar de perto o que ele estava observando, ou já tinha contemplado de longe, ele ouve uma voz. A Bíblia diz que o próprio Deus fala com Moisés, chamando ele pelo nome. Moisés, Moisés. E isso indica que Deus estava acompanhando Moisés e que aquele ser que estava falando ali sabia o seu nome, Moisés, Moisés, ou seja, Moisés significa tirado das águas. E Moisés escuta alguém chamando pelo seu próprio nome, depois de 40 anos que estava naquele deserto. Você acha que Moisés imaginava uma coisa dessa? Ver o fogo na sarça e uma voz do céu chamando pelo seu próprio nome, é evidente que Moisés jamais esperava que isso ocorresse. Na mente de Moisés, possivelmente já tinha definido que ia terminar seus dias ali no deserto de Midian, cuidando do rebanho do seu sogro. Eu acredito que aquilo ali já era definido porque eram 40 anos, 4 décadas naquela mesma rotina. Mas ali estava se iniciando, como eu disse já em outros vídeos anteriores, que começava uma nova história, um novo começo na vida de Moisés. Talvez seja o seu caso. Você já está tão acomodado, acomodada com o quadro que está vivendo, que já entende que vai ser isso até o final da sua vida. Mas olha que pode ser surpreendido, você pode ser surpreendida por Deus a qualquer momento. Deus mudará esse quadro na sua vida. Então, quando ele ouve Moisés, Moisés, ele sabia que aquele ser era de fato alguém que conhecia o seu nome. Então, ele via que aquilo que ocorria não era apenas uma coisa fora do natural, mas ele já percebia que era algo sobrenatural. Aí no versículo de número 5 diz, e disse, não te chegues para cá, tira os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. Quando a gente lê dos versículo 1 ao versículo 3, a sarça queimando e não se consumia, nesse ato, é posto para Moisés o Deus Todo-Poderoso. O poder de Deus revela o seu poder, mandando fogo e não consumindo a sarça. Já nesse versículo de número 5, Deus revela a sua santidade para Moisés. Olha, do versículo 1 ao 3, a sarça não se consumindo no fogo, Deus está revelando o seu grande poder. No versículo 5, quando ele diz, tira os sapatos dos teus pés, que o lugar é santo, Deus revela a sua santidade. Deus queria que Moisés entendesse que quem falava com ele era o Deus Todo-Poderoso e também o Deus que tem a santidade. E todos os que precisam ou desejam ou querem ter relação com Deus, precisam se submeter a esse nível de santidade. Quando Deus manda Moisés tirar os sapatos dos pés, Deus estava dizendo a Moisés, Moisés, tu viesse até aqui, mas para que tu tenhas progressão em me conhecer, em ter contato comigo, tu precisa descalçar os teus sapatos, porque esse ambiente, apesar do deserto, é um lugar santo. Tirar os sapatos daqui é se desfazer, é se desvestir,
é abandonar, é jogar para fora tudo aquilo que pertence à nova vida, à velha vida. Eu disse aos irmãos há pouco e aos amigos que esse momento era um momento de um novo começo na vida de Abraão, ou na vida de Moisés, uma história que Moisés não tinha vivenciado. E Deus exige que ele descalce os seus pés, ou seja, se desfaça de toda a compreensão humana para que ele possa ter progressão diante de Deus em uma nova realidade de vida. E Deus ainda continua dizendo: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu seu rosto porque temeu olhar para Deus. Quando Deus fala que é o Deus do pai de Moisés e de Abraão, de Isaque e Jacó, Moisés sabia muito bem do que se tratava, porque Moisés conhecia a história de Abraão, conhecia a história de Isaac, conhecia a história de Jacó. E é muito glorioso quando a gente começa a meditar na palavra de Deus, é que nas manifestações de Deus, ele não deixa confusão na nossa mente. Se Moisés tinha dúvida até chegar na sarça, porque com certeza ele tinha, que ele viu o fogo queimando e não consumindo, mas a partir de agora, ao ouvir Deus dizer o nome dele, ao ouvir Deus dizer tira o sapato dos pés, ao ouvir Deus dizer que era o Deus de Abraão, de Isaque e Jacó, o Deus dos pais de Moisés, Moisés pôde entender que ali não era um lugar simples ou natural, mas era realmente um lugar revestido de uma autoridade do poder de Deus. Ou seja, Deus conversa com Moisés, se revela a Moisés de forma que dúvida não houve mais no coração de Moisés a partir daquele momento. É assim que Deus trabalha conosco. Deus, você tem alguma dúvida em relação a alguma coisa de Deus para com a sua vida? Eu quero te dizer, Deus vai se revelar a você. E nessa revelação, todas essas dúvidas, esses questionamentos, eles vão cessar, porque Deus não quer que você ande em confusão. Ele quer que você ande compreendendo todo o propósito que Ele tem para a tua vida. Deus abençoe você e família. Compartilhe o vídeo com todos os que você puder. Se inscreva no canal e até o próximo, se Deus quiser.